E aí, tudo bem? Aqui Fernando Félix, palestrante e treinador de persuasão interna, que é a capacidade e a habilidade de tu convencer a ti mesmo a fazer o que é preciso, e persuasão externa, que é a influência, a negociação, como tu utilizar ferramentas e técnicas para melhorar a tua comunicação nos negócios. Esse vídeo é o primeiro de uma série que os meus seguidores estavam pedindo há muito tempo para eu comentar alguns livros que são interessantes e que fizeram muito sentido nessa minha trajetória. Para o primeiro livro dessa série, eu coloquei duas alternativas para as pessoas escolherem. Fiz uma enquete. Entre As Armas da Persuasão, do Robert Cialdini, que é um clássico que quem estuda persuasão precisa ler, estudar e entender, e o Princípios, do Ray Dalio. Esse livro aqui, que esse ano que eu tive contato com esse livro, eu já tinha ouvido falar a respeito e aí resolvi comprar, porque eu sou um comprador de livros compulsivo. E eu estava fazendo uma série de lives nesse período de quarentena e me baseei muito nesse livro. Eu estava estudando esse livro e eu passei a perceber, que esse conteúdo dos princípios que ele traz no livro são sensacionais e muito importantes para que a gente entenda como seguir princípios que são baseados em fatos e não em crenças te ajudam a ter bons resultados. É disso que ele fala. Então, nesse primeiro vídeo vai ser uma série de vídeos, tá? Eu vou fazer uma tentativa aqui nessa série, não sei se eu vou conseguir, de resumir esse livro, através desses comentários em 10 vídeos no máximo. Vai ser bastante coisa. Por que 10 vídeos no máximo? A parte 1 do livro, ele fala de onde ele veio, as experiências que ele teve, como que ele ampliou os mapas de realidade dele, sobre os vieses cognitivos dele, sobre família, o início dos estudos. E depois nós temos uma parte 2 onde ele fala dos princípios de vida. Os princípios de vida são 5 e cada um deles merece um vídeo, e é isso que eu pretendo fazer. E depois nós temos a parte 3, que são os princípios de trabalho, que aí na realidade são 16, que eu vou buscar resumir esses 16 em 5 vídeos. Então na realidade nós devemos ter aí pelo menos 11 vídeos, porque esse primeiro vídeo eu quero dar um resumo da parte 1, que é de onde venho, bem resumido mesmo. Se tu quiser ir mais a fundo, tu vai ter que ler o livro, são 139 páginas só do de onde veio. Mas para a gente começar e tu entender um pouquinho o que é esse livro, quem é o Ray Dalio. Então eu vou falar um pouquinho aqui sobre quem é esse cara, e por que ele escreveu esse livro. E eu vou ler um trechinho aqui que fala sobre o autor para tu entender. Eu grifei algumas partes que são interessantes aqui, ó. Ele é um cara que ele nasceu em 1949 e ele fundou a firma de investimentos Bridgewater Associates. Ele fundou essa firma no apartamento dele de 2 cômodos aos 26 anos. Isso conta um pouquinho melhor aqui nessa parte sobre ele, E ele se transformou ao longo dos 42 anos seguintes no que a revista Fortune avaliou como a quinta mais importante empresa privada dos Estados Unidos. Para tu ter uma ideia, junto com a capa do livro vinha um papel aqui, que na realidade eu não tenho mais, não sei, caiu fora. E eu não sei onde é que eu coloquei, que tinham alguns depoimentos ali do Bill Gates, do Tony Robbins. Então o cara não é qualquer um. Ele fez tudo isso por meio de uma criação de uma cultura singular. Uma meritocracia de ideias baseada na sinceridade e transparência radicais e no processo decisório ponderado pela credibilidade, que acredita poder ser utilizada pela maioria das pessoas e organizações para melhorar e atingir seus objetivos. Nessa jornada, Dalio se tornou uma das 100 pessoas mais influentes, segundo a revista Time, e tem
e um dos 100 maiores bilionários, segundo a Forbes, do mundo. Além disso, por seus princípios de investimento únicos terem transformado a indústria, a revista CEO o chamou de Steve Jobs do investimento. Tá? Ele crê que o sucesso dele não se deve a nenhuma característica pessoal especial. Ele não acredita que ele é melhor que alguém, que ele é especial, alguma coisa nesse sentido. Não. Ele diz que são resultado de princípios que ele aprendeu, principalmente ao cometer erros. E ele acredita que a maioria das pessoas pode se beneficiar desses princípios. E como ele já estava aqui, quando ele escreveu o livro com 68 anos, ele deve estar com 70, 71 agora, acredito eu, ele pensou, olha, eu já conquistei tudo que eu queria na minha vida. Então agora eu quero compartilhar como eu conquistei tudo isso. Então eu vou fazer uma breve introdução aqui sobre essa parte onde ele conta a história dele, que vai ser o nosso primeiro vídeo. Tá? E aí no nosso próximo vídeo eu vou entrar nos princípios de vida dele. Entrar nos princípios de vida, a gente vai começar um por um. Cada vídeo vai ser de um, ok? Vamos lá então, ó. Olha que bacana e que interessante. Eu quero que tu preste bastante atenção aqui, tá? Na introdução ele já diz o seguinte: eu quero deixar claro que eu sou uma besta e não sei muita coisa em relação ao que preciso saber. Então ele já mostra um pensamento super socrático aqui, né? Só sei que nada sei, uma humildade muito grande para um dos maiores bilionários do mundo. Independentemente do sucesso que tive na vida, tudo se deve mais a ter aprendido a lidar com o meu não saber do que com algo que de fato eu sabia, ou seja, tu aprender a lidar com aquilo que tu não sabe, melhor ainda, tu descobrir, isso tá ao longo do livro que a gente vai esmiuçar aqui, tu descobrir o que tu não sabe, tu descobrir tuas fraquezas. Isso é muito importante nesse trajeto, nesse caminho segundo o rei. Ó, princípios são verdades fundamentais, verdades, olha a palavra, verdades, não são crenças. São verdades fundamentais que servem como base para um comportamento que proverá aquilo que você deseja da vida. Eles podem ser aplicados repetidamente em situações similares para ajudá-lo a conquistar seus objetivos. E aí ele fala de vieses cognitivos, que todos os dias tu é bombardeado com muita sugestão, tudo aquilo que eu já falo aqui, para quem já me acompanha nos outros vídeos de persuasão, onde eu falo de sugestões externas, sugestões internas, ele fala muito sobre isso. Ele comenta que tu ter um bom conjunto de princípios é como ter uma boa coleção de receitas para o sucesso. É como tu ter as regrinhas do jogo e tu saber jogar como ninguém. Tu ser um jogador exímio. É isso. Isso tudo são princípios. Ele comenta que várias personalidades, várias pessoas importantes da humanidade poderiam ter deixado princípios e não deixaram, né? Ele cita aqui Einstein, Steve Jobs, Churchill, Da Vinci. Imagina se esses caras tivessem compilado e deixado os princípios que eles seguiram para ter os resultados que eles tiveram. E é isso que ele faz aqui no livro, tá? E ele diz o seguinte, ó: pense por você mesmo e decida 1. O que você quer. 2. O que é certo. E 3. O que fazer para atingir o 1, tendo em vista o 2. O que fazer para atingir o que tu quer, tendo em vista o que é certo. Então, em todo o livro aqui, em toda essa base de princípios, ele traz muito essa questão de tu pensar, isso é certo ou não é? Isso é certo ou não é? E a gente vai falar mais sobre isso, ó. E faça isso tudo com uma humildade e mente aberta. Um dos princípios só fala em como abrir a mente aqui, é muito legal. Porque só assim é possível chegar a uma fórmula adequada. Ele fala mais, ele fala que ele crê que o segredo para o sucesso esteja em saber lutar por um grande objetivo e em fracassar bem. Isso é, ser capaz de experimentar fracassos dolorosos, fonte de grande aprendizado, e eu repito isso em todos os meus alunos e meus mentorados sabem que eu repito muito isso, não existe aprendizado sem dor.
né? Tu aprende na dor. Experimentar fracassos dolorosos, fonte de grande aprendizado, mas não um fracasso grande o suficiente para te tirar do jogo. Tu tem que experimentar fracassos, mas não fracassos grandes o suficiente para te tirar do jogo. E aí ele conta que ele tinha uma memória muito ruim na escola e aos 12 anos ele se apaixonou por começar a acompanhar mercados. Então lá aos 12 anos ele já começou a acompanhar mercado financeiro. Não é a minha área hoje, tá? Eu não entendo muito de investimento. Então eu não vou me alongar nessa parte do livro porque ele entra muito na questão de investimentos. Então ele conta como foi o início da vida dele, né, com a família dele. O pai dele era um músico de jazz, a mãe dele era uma dona de casa. Ele conta tudo isso, né, que ele era de uma família de classe média e ele aprendeu a meditar. Ele conta isso também, que quando os Beatles foram para a Índia em 68 para estudar meditação com Maharishi, acho que era o nome do cara, ele se interessou e começou a aprender meditação. E desde então ele medita e meditar ajuda ele em todas as decisões que ele toma. Então ele fala, tem um capítulo aqui onde ele fala de neurociência, de psicologia, de meditação e como tudo isso se encaixa. Ele se formou na área de finanças, ele teve uma média muito boa nessa formação dele da high school, né, que é o ensino médio lá dos americanos, e ele conseguiu um lugar em Harvard. Foi para Harvard, né, e passou a estudar e passou a se dedicar muito em Harvard e cada vez mais pesquisando o mercado financeiro, foi entendendo como as coisas funcionavam. Aí ele foi trabalhar numa empresa, aí ele começou a estudar o conhecimento das áreas de grão, de gado. Até pessoal aí, talvez tu esteja assistindo, eu tenho alguns clientes do mercado de grãos aí. O que levava ele a fazer grandes viagens aí para o Texas, para as regiões agrícolas. Só que ele era um pouquinho diferente, assim. Por mais que ele gostasse do trabalho, do emprego, ele não se encaixava muito bem no trabalho que ele estava. Ele era bem doido, ele diz aqui, que ele era muito doido. E ele dá um exemplo aqui, ó. Como brincadeira, que agora me parece muito estúpida, uma vez contratei uma stripper para deixar cair sua capa enquanto eu dava uma palestra na convenção anual da Associação de Grãos e Ração da Califórnia. E também deu um soco na cara do chefe dele. Acabou sendo demitido, mas os caras gostavam tanto dele, da maneira dele de entender o mercado, que queriam ele como consultor. Não, tu vai ser nosso consultor mesmo demitido e tal. Algumas empresas também queriam ele como consultor. E aí que em 75 ele fundou a Bridgewater. Ele fundou isso no quarto dele, de 2 cômodos, enfim, e que se tornou essa empresa. E aí ele conta, eu não vou entrar a fundo nisso, e aí durante todo o livro ele traz várias sacadas, aqui toda essa parte de onde ele veio, ele traz várias sacadas, né? O ponto importante é que reconhecer e aceitar as fraquezas traz mudanças, traz várias sacadas contando todas as quedas que ele teve, todos os tufos que ele tomou no mercado financeiro, os fracassos, e quando começou a dar certo, e quando ele foi para a União Soviética com a esposa, e depois quando ele foi para a China, tá tudo aqui, é como se fosse uma parte mais biográfica, essa primeira parte do livro, que fala muito de mercado financeiro, né, de ações, ouro, subida, descida, crises, a depressão e assim por diante. Então toda essa primeira parte do livro fala disso. Na segunda parte, que nós teremos no nosso próximo vídeo, aí sim nós vamos entrar nos princípios de vida e a coisa vai começar a ficar muito legal. E a gente vai falar do primeiro princípio, que diz que tu tem que aceitar a realidade e lidar com ela. Então nós teremos agora uma série de vídeos sobre esse livro, que é o primeiro de uma série aí de, né, eu vou analisar muitos livros aqui, o pessoal está me pedindo, o pessoal gosta dessa coisa de livro, de série que tem sacada de persuasão interna, de persuasão externa, e eu quero atender o meu público aí da melhor maneira possível. Se tu gostou desse vídeo, eu te convido a conhecer também
o meu canal do Instagram, que tem muito conteúdo, todos os dias tem conteúdo inédito lá, então procura lá, vai ter o link aqui embaixo do vídeo, procura lá o meu canal, te inscreve lá, que tem muito conteúdo, tanto nos stories quanto no feed, todo dia tem conteúdo, e eu te convido também para entrar para o nosso canal, que é mais VIP, assim, é um canal só de quem realmente tem interesse de melhorar a capacidade de persuasão interna, de convencer a si mesmo, e a capacidade de persuasão externa, de melhorar a tua influência no mundo dos negócios, nos relacionamentos, melhorar a tua comunicação no geral, tá? Esse pessoal que realmente tá afim, entra no meu canal do Telegram, onde tem conteúdo inédito lá também. Não é o mesmo conteúdo que tem no Instagram, não é o mesmo conteúdo que tem aqui no YouTube, os conteúdos são inéditos. E o pessoal do Telegram tem algumas vantagens. Quando eu lanço algum produto, né, quando eu lanço algum serviço, quando eu vou lançar um curso novo, o pessoal tem vantagens lá. O pessoal ganha coisas lá que os outros não ganham. Então, se tu quiser também participar dessa rede do canal do Telegram, é só clicar no link que vai estar aqui abaixo também. E comenta aqui se tu gostou desse vídeo, se tem algo que tu gostaria de saber por aqui nesse canal de persuasão interna, tá? Para deixar claro, persuasão interna é um termo que eu inventei para definir a capacidade de tu convencer a ti mesmo, porque se tu não convence a ti mesmo, tu não convence ninguém. Foi muito bom estar aqui contigo nesse primeiro vídeo e eu te aguardo no próximo aí. Um forte abraço!